Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Sérgio, coordenador da Olimpíada de Neurociência de São Paulo. Hoje eu vou apresentar para vocês alguns tópicos da neurociência, basicamente 3 pontos de vista: o ponto de vista embriológico, o ponto de vista anatômico e o ponto de vista funcional do sistema nervoso. Eu vou apresentar para vocês a divisão embriológica do sistema nervoso. O sistema nervoso ele começa a se desenvolver a partir da segunda semana de vida intrauterina, aproximadamente com 18 dias de vida. Essas 3 lâminas básicas aí do embrião, ou seja, o ectoderma, o mesoderma, que está em vermelho, e o endoderma, que está em amarelo, a parte mais externa, que é chamada de ectoderma, as células começam a se proliferar mais do que o normal, formando uma estrutura chamada de placa neural. Em poucos dias a placa se desenvolve, cresce, invagina, formando uma estrutura chamada de sulco neural. O sulco neural se fecha para formar o que a gente chama de crista neural e tubo neural. Em seguida, você tem a etapa dessas etapas primárias do desenvolvimento, a divisão da crista neural. A crista neural, quando ela se divide, ela vai formar o que a gente chama de sistema nervoso periférico, enquanto o tubo neural vai formar o que a gente chama de sistema nervoso central. Então, essas são as etapas iniciais do desenvolvimento, ou seja, espessamento do ectoderma para formar uma placa neural, desdobramento da placa neural para formar um sulco, que a gente chama de sulco neural, o fechamento do sulco neural para formar um tubo neural e a crista neural, e por fim a divisão da crista neural, que é ela que vai dar origem aos nervos e gânglios nervosos, que é uma classificação que se denomina sistema nervoso periférico. Essa daqui é uma imagem de uma revista didática sobre esse processo, né? Ou seja, formação aí da placa, a placa forma um sulco, o sulco se fecha para formar tubo e crista, depois você tem as divisões da crista neural. Essa já é a imagem mais histológica, mostrando cada processo desse, ou seja, a formação do sulco. O sulco vai se fechando ao longo do tempo para formar um tubo. Esse tubo, como é que é a formação de cada etapa dessa? Daqui é uma outra imagem mostrando basicamente a mesma coisa. Formação da placa desenvolve para um sulco, isso vai se fechando para formar um tubo e crista neural. Depois você tem a divisão da crista. Do lado, em vermelho, vocês podem ver, do tubo neural, uma estrutura que é chamada de somito. É o somito que vai formar o nosso sistema músculo-esquelético. Isso é só um detalhe. Aí, esse processo numa imagem histológica, de imagem, né, de microscopia, mostrando essas etapas do desenvolvimento. E aí, mostrando, enfatizando o tubo neural. Outra imagem histológica mostrando essa estrutura que vai dar origem ao sistema nervoso central. Reparem que do lado tem uma estrutura parecendo uma bolinha, que é chamado de somito, que vai formar, como eu disse, os nossos músculos, né? Bom, pessoal, depois dessa formação inicial dessas formações iniciais do sistema nervoso, ou seja, a formação da placa, sulco, fechamento do sulco para formar um tubo e a crista, o tubo especificamente, a parte mais anterior dele começa a se desenvolver mais do que o normal. Eu costumo fazer uma analogia como se fosse um recreador. Não sei se vocês já viram aqueles recreadores que em festas de criança, em que ele pega um tubo, sopra o tubo, e com o tubo ele faz cachorro, girafa, cavalo, de acordo com a preferência de cada pessoa. No sistema nervoso é a mesma coisa, ou seja, forma um tubo, depois ele começa a se dobrar e a se dilatar mais do que o normal. A parte que se dobra e se dilata mais do que o normal é a parte mais anterior. E ela vai formar basicamente 3 estruturas básicas que eu vou mostrar para vocês. Bom, como eu havia falado, essa dilatação básica do tubo neural ocorre nessa parte anterior do tubo, para formar o que a gente chama de prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo.
e também a medula primitiva. Essa daqui é uma imagem dessas 3 dilatações básicas, desses 3 desenvolvimentos básicos do encéfalo. Vocês podem ver aí em roxo o prosencéfalo, em verde o mesencéfalo, e em vermelho o rombencéfalo, e em amarelinho a medula primitiva. Mais uma imagem mostrando esse processo de desenvolvimento, ou seja, ele ocorre de forma progressiva e também ocorrem outras subdivisões. Por exemplo, o prosencéfalo vai dar origem ao telencéfalo e o diencéfalo. O mesencéfalo não se dilata mais, ou seja, ele reduz um pouco a sua taxa de proliferação de células, comparado às outras 2 estruturas, como o prosencéfalo e o rombencéfalo, que está descrito abaixo. E o rombencéfalo vai formar o metencéfalo e o mielencéfalo. Aqui uma imagem mostrando esse processo, ou seja, o prosencéfalo vai dar origem ao telencéfalo e diencéfalo, o mesencéfalo continua sendo mesencéfalo, e o rombencéfalo vai formar o metencéfalo e o mielencéfalo. E o que essas estruturas formam? Vamos lá. O telencéfalo vai dar origem aos hemisférios cerebrais. O diencéfalo, estruturas mais do centro do cérebro, como o tálamo e o hipotálamo. E o mesencéfalo vai dar origem ao mesencéfalo. Essa estrutura, do ponto de vista anatômico, se chama mesencéfalo em homenagem à sua origem embriológica. E o metencéfalo vai dar origem ao cerebelo e à ponte. E o mielencéfalo, o bulbo, que em alguns livros vai estar escrito medula oblonga, principalmente nos livros mais antigos. Então essa, pessoal, é a divisão embriológica do sistema nervoso. O prosencéfalo vai dar origem ao telencéfalo e diencéfalo. Os 2 juntos formam o que a gente chama de cérebro na anatomia. O mesencéfalo forma o mesencéfalo e o rombencéfalo forma 2 estruturas, o metencéfalo e o mielencéfalo. O metencéfalo forma ponte e cerebelo, enquanto o mielencéfalo forma o bulbo, ou nos livros mais antigos, medula oblonga. E a medula espinhal é simplesmente um resquício desse processo de desenvolvimento do tubo. Ela não se dilata numa velocidade tão grande quanto essa parte anterior que forma o encéfalo. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês uma imagem que mostra esse processo de desenvolvimento bem detalhado, uma animação. E aí vocês vão poder acompanhar cada etapa desse desenvolvimento ao longo do embrião. Vamos lá. Essas são as etapas aí iniciais do desenvolvimento. Vocês podem ver a formação de um sulco. O sulco vai se fechando. Reparem nos somitos ao lado ali. Para formar 2 estruturas lá dentro. O tubo e a crista. O tubo, basicamente, ele forma o sistema nervoso central. E a parte mais anterior dele vão formar 3 estruturas básicas. O prosencéfalo, que é essa estrutura mais anterior. O mesencéfalo, que está em azul, que ele vai apontar. E o rombencéfalo, que está em roxo. Essas são as 3 dilatações básicas do encéfalo. Quando vai passando o tempo, elas continuam se desenvolvendo para formar outras estruturas. Quais? O prosencéfalo vai dar origem ao telencéfalo e diencéfalo, e o rombencéfalo ao ao mielencéfalo e o metencéfalo. Isso vai se dilatando. Lembre-se da analogia que eu fiz com o recreador, que vai soprando o tubo e vai dobrando e desdobrando. Reparem aí os hemisférios cerebrais. Isso se encaixa, depois você tem a dilatação aí do cerebelo, formação de sulcos e giros, e aí a criança está pronta aí, o bebê, para nascer. Só uma curiosidade, na infecção por Zika vírus, os bebês nascem sem esses sulcos e giros. O cérebro nasce meio lisencefálico, tá? E também com um espessamento, um aumento dos ventrículos, ou seja, uma ventrículomegalia. Esse é outro vídeo mostrando essas etapas do desenvolvimento. Repare aí nesse ser vivo que você vê a formação aí, ó, fechamento do sulco para formar um tubo. Reparem bem nessa linhazinha, esse é
é o tubo neural, é ele que vai dar origem ao sistema nervoso central. Do lado dá para ver essas bolinhas, são os somitos. E a parte mais anterior desse ser vivo você consegue ver, não consegue ver direito as dilatações, mas você repara que ela cresce numa velocidade muito maior do que o restante do tubo. Bom, então, o que eu mostrei para vocês basicamente foi a divisão embriológica do sistema nervoso. Agora eu vou mostrar como é que vocês podem estudar para a Olimpíada a partir dessa videoaula. Esse slide mostra a divisão embriológica do sistema nervoso. Repara que estão faltando algumas lacunas. Vocês podem estudar preenchendo essas lacunas. Na Olimpíada, a gente também pergunta algumas questões sobre embriologia, como por exemplo nessa questão. O sistema nervoso periférico surge a partir de qual estrutura embriológica? Aí você tem 4 opções. Do somito muscular, da crista neural, do tubo neural ou do somito neural. E esse é o material didático que vocês podem utilizar para estudar para a Olimpíada. Como esse livro de Ciência do Cérebro, Introdução para Jovens Estudantes, que ele está em português de Portugal. Ou outros livros estão em inglês, que é o Brain Facts e o Essential Neuroscience. Vocês também podem utilizar os livros extracurriculares e os filmes que estão disponíveis no nosso site. Bom, é isso, pessoal. Nos vemos nas Olimpíadas. Até logo!